Olá, começa agora mais um programa Fala Vereador, com a temática desse mês de março, que é o Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 8 de março. Conosco está nesse momento a vereadora Amanda Gondim. Gostaríamos de agradecer a presença da vereadora por todo o seu trabalho aqui na Câmara Municipal, vereadora nas comissões, sempre trazendo com detalhes a questão da mulher, né? A gente sempre vê, em qualquer temática, sempre tem um viés trazido com relação à participação da mulher, algum diagnóstico com relação à mulher para a realização de políticas públicas. Também queria agradecer a sua comunicação, a todo o pessoal do seu gabinete, os assessores também, sempre solícitos conosco com a nossa demanda, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço o convite de estar aqui mais uma vez, participando desse programa, a oportunidade das pessoas conhecerem mais o nosso trabalho, do que nós estamos fazendo no Legislativo. Dizer que a pauta dos direitos das mulheres é algo já natural na minha vida, desde antes de ser vereadora, como uma advogada ativista nos direitos das mulheres, a primeira advogada em direitos de mulheres que Uberlândia teve. E dizer que nós trazemos isso também para dentro da Câmara. Nosso mandato conseguiu a criação da Comissão Permanente dos Direitos das Mulheres aqui da Casa, que já vai fazer um ano agora, e esse mês é muito importante, muito simbólico para a gente demarcar essa questão do nosso direito enquanto mulher em todos os espaços, e nesse espaço político decisório é fundamental que nós estejamos cada vez mais presentes. Vereadora, eu queria que você falasse um pouquinho, né, você tocou nesse assunto com relação aos direitos das mulheres, a gente vê que falta muita coisa, né, que há tempo se fala sobre essa questão do direito das mulheres, os avanços às vezes não são tão da maneira como as pessoas, como quem luta na causa deseja, né? Como é que está essa questão dos temas atuais, vereadora, com relação à mulher? Bom, nós temos aí uma diversidade muito grande nessa temática, né? O movimento feminista vem de várias vertentes, Sim, lutando por diferentes questões. Na América Latina, nesse momento, existe uma pauta sobre descriminalização do aborto também. A questão da paridade política entre homens e mulheres é uma questão muito presente também em vários parlamentos. Essa disputa tem acontecido de se colocar essa paridade política para que realmente mais mulheres possam estar nesses espaços políticos decisórios. sim, De importância, né, que a gente consiga, de fato, trabalhar essas políticas públicas, porque sem a nossa presença, se torna difícil que esse assunto seja valorizado, que haja um entendimento de quão sistematizado é tudo, né, que esses assuntos todos são interconectados. Nós, mulheres, estamos presentes em todas as pautas. sim. São as mulheres negras, por exemplo, que carregam a economia do Brasil nas costas. Uhum. Isso a gente vem falando de um país que tem a sua trajetória escravocrata. E a gente fala de uma superexploração da população vulnerável. E essa população vulnerável, em sua maioria, é composta de mulheres. E hoje as mulheres solos também, chefes de família, são maioria. E nós estamos falando, além disso, de sermos maioria populacional também. 52% da população é uma grande expressão. Infelizmente, a gente não consegue ter aí 15% do parlamento composto por mulheres, por exemplo. Sim. Eu falo de maneira geral, na questão do Congresso Nacional, nosso Senado. E aí a gente vai descendo e chegando até as câmaras municipais, né? Esse enfrentamento se faz mais direto, porque a Câmara Municipal é a porta, né? A primeira porta de entrada do cidadão com relação à política e à sua representação. Vereadora, com relação ao seu tema, né, a defesa aí da advocacia do direito da mulher, quer dizer, você fez esse trabalho pioneiro em Uberlândia, né? Como é que foi essa sensibilidade, o que te levou a trabalhar, a começar algo tão novo, né? Quer dizer, algo que ainda não tinha sido explorado aqui em Uberlândia. Sim, era um movimento nacional dessa questão estar tomando uma proporção maior. Sim. O direito nunca foi feito para as minorias, né? Nunca foi feito para aqueles grupos vulneráveis da sociedade. Nunca foi feito para mulheres também. E o nosso direito precisa ter uma advocacia mais ativista e feminista com relação a isso. E essa necessidade veio da minha prática como advogada criminalista. Sim. De ver como as relações no direito de família também, a relação das mulheres que sofriam violência, das meninas que sofriam violência, como aquilo era subrepresentado. E muitas vezes não havia um advogado que sabia entender a complexidade daquela temática. Sim. Isso me despertou um interesse muito grande. E nisso eu já trabalhava com relação aos estudos feministas, e me veio essa necessidade. Então eu levei essa proposta para o Escritório de Assessoria Jurídica Popular da Universidade Federal de Uberlândia, que foi
exitoso, porque ali a gente conseguiu construir uma parceria, e eu fui advogada voluntária desse projeto durante todos os meus anos ali dentro da universidade e depois da minha formatura. Você atendeu de perto as mulheres Vários vulneráveis? casos, sim. Fiz acompanhamento também de júris e outros casos muito de perto com relação a isso. O que me motivou a querer participar da construção de políticas públicas. Sim. Porque eu vi que o resultado que o direito trazia muitas vezes era limitado demais, dentro da perspectiva da advocacia. Então, eu queria pensar em como construir outras formas de que isso fosse mais expandido na sociedade e mais debatido. Então, eu encontrei no campo da política institucional uma possibilidade que isso estivesse feito, né, fosse feito de maneira mais séria, mais qualificada, que esses debates fossem trazidos para o poder público mesmo. Sim. E essa carência que Uberlândia tem dessas políticas públicas, de entender a percepção de uma cidade construída para mulheres e para grupos diversificados da sociedade. Sim. E esse diagnóstico que você teve, acredito que ele não foi tão longo, ele não é, na verdade, ele não é muito antigo, porque a vereadora é nova aqui na Câmara, né? Então, quer dizer, é um diagnóstico mais recente. E com relação aos dias atuais em a Uberlândia, como que tem sido esse acompanhamento do atendimento à mulher, né, das questões relativas à mulher no município? Dá-se para falar em algum diagnóstico, talvez não precisamente com números, mas o que se acompanhou com relação à pandemia, né? Dá-se para ter uma noção dessa situação da mulher na cidade, vereadora? Bom, nós precisamos entender o contexto de Uberlândia, né? Nós estamos na segunda cidade de Minas Gerais, uma cidade que tem maior número de mulheres também, e uma cidade muito diversa, com um número de bairros que chega a mais de 80 bairros. E a gente sabe que o acesso aos instrumentos públicos dentro desses bairros também é diversificado. Sim. E que a maioria dessas mulheres que se encontram em bairros mais afastados do centro tem uma dificuldade maior também de chegar aos instrumentos que existem de acesso. E os dados, algo importante que o Uberlândia não tinha, era dados unificados. Sim. Nós conseguimos aprovar um projeto muito importante no ano passado, chamado Dossiê da Mulher, que seria a unificação dos dados de atendimento da prefeitura, para que se possa ter um panorama real de identificar o perfil da violência contra a mulher e o perfil da mulher que sofre aquela violência, para que aí sim a gente possa ter um diagnóstico real e efetivo do que vem acontecendo na nossa cidade, porque as políticas públicas precisam ser construídas em cima de dados. De dados e orçamento público. E no sentido de combater. Daria para falar nesse verbo, combater, vereadora? Enfrentamento, né? A gente enfrenta aquela questão que existe ali. O Uberlândia tem uma rede de enfrentamento à violência contra a mulher, composta por diferentes órgãos, como Defensoria Pública, algumas instituições da sociedade civil que fazem parte também, a Delegacia da Mulher, a Promotoria Especializada. Mas algumas lacunas que nós encontramos na nossa cidade, por exemplo, é o fato de não existir uma delegacia de atendimento 24 horas para as mulheres em situação de violência doméstica. Ela funciona apenas em horário comercial e de segunda a sexta. E a gente sabe que os índices de violência acontecem mais próximos dos finais de semana também e no período da noite, né, que é quando aquela mulher está em maior contato com o seu agressor. Verdade. E também temos a questão da vara especializada, que é necessário que o Uberlândia tenha uma vara especializada, que atenda os processos de violência. E essa foi iniciativa da vereadora e de outras parlamentares aqui, inclusive no início do mandato, no ano passado, não foi isso? Sim, isso é uma luta histórica que nós temos já. Desde antes de ser vereadora, eu já estou à frente de buscar essas melhorias para a nossa cidade, com outros grupos, que a gente precisa entender que essa demanda histórica, ela está se fazendo cada vez mais urgente, porque agora as mulheres estão chegando nesses espaços e mostrando a real necessidade disso. Eu queria voltar sobre o dossiê da mulher, mas vamos rapidinho, que você tocou no assunto da justiça. Como é que ficou? Houve força política naquele momento, no ano passado, de vocês irem, se deslocar, irem no pedido aí com relação à vara para a mulher na justiça em Uberlândia? Sim, mas assim, a competência não é do legislativo, né? O legislativo ele não cria, é o judiciário que tem a incumbência de fazer isso, criar varas, ele tem seu próprio orçamento. Mas o movimento de provocar a necessidade para que isso exista, sim, existiu da nossa parte, né? Foi uma partida que nós fizemos de provocar essa parte do judiciário, de mostrar a real necessidade de Uberlândia com relação a essa questão. E nós temos também parcerias dentro do próprio judiciário em Uberlândia que entendem dessa necessidade, como é o caso da diretora do fórum atualmente, que é muito sensível a essa questão e se colocou à disposição para que isso realmente se tornasse efetivo e tem buscado as maneiras de trazer isso para a nossa cidade. Vereadora, o projeto Dossiê da Mulher é um projeto muito robusto, acredito, né? Porque ele assim, de uma ousadia muito grande, de
pedir, de fazer a exigência que a prefeitura faça a unificação desses dados. Como que ficou esse projeto depois de aprovado? Como que está essa situação e a obrigação da prefeitura em tomar posição com relação à aplicação dessa proposta? Bom, o projeto ele foi aprovado e foi sancionado pelo prefeito já. Excelente. Acho que é um projeto que nada mais pede que a prefeitura faça o seu papel, aquilo que ela existe para fazer, né? A unificação de dados é um dos principais passos primordiais para uma construção de política pública. Mas que não tinha sido feito, Que não tinha sido feito até então, porque existem essas lacunas a respeito da questão dos direitos das mulheres, né? Da própria compreensão da magnitude, de como isso se encaixa em diferentes vertentes e questões sociais. Está enraizado em basicamente tudo, a construção social do nosso país. E aí essa questão foi implementada e anualmente a prefeitura precisa lançar a mão desse relatório, que seria para dar a nós, por exemplo, legisladores, o conhecimento daquilo que está acontecendo e dar publicidade à população de como é esse diagnóstico de violência, como é que está essa questão na nossa cidade. Mas a prefeitura, no caso, ela já iniciou esse trabalho? Já se tem alguma resposta ou ainda não se tem ainda esses dados? Como é que vocês têm acompanhado? Nós recebemos da delegacia um pedido de informação que nós fizemos com relação a esses dados, como é que seria mais ou menos montado isso e como a prefeitura deveria fazer esse diagnóstico, né, essa coleta de dados. Mas a prefeitura ainda não passou isso, até porque foi um período de 1 ano que nós temos para que eles pudessem se adequar a essas questões e produzirem os dados, né, unificando isso dentro de todo o sistema que eles atendem. E, vereadora Amanda, no caso, iniciativas como essa ajudaria, por exemplo, uma universidade pública no trabalho dela de enfrentamento também, um trabalho conjunto? Bom, cada instituição tem as suas limitações também, a sua capacidade de alcance, né? Acho que a responsabilidade principal é do poder público, eu digo como legislativo, executivo, né? Quem tem o orçamento de fazer essas políticas públicas acontecerem é o executivo, é o prefeito, a prefeitura, né? Nesse caso. E a gente não constrói uma política pública sem um orçamento. Então, isso precisa estar caminhando em conjunto com as leis orçamentárias do município, com o plano plurianual, como nós tentamos fazer aqui, emendas para aumentar o valor destinado para as políticas públicas voltadas para as mulheres, para que isso pudesse ser implementado. Pelas emendas impositivas. Para que pudesse, não pelas emendas impositivas, as leis orçamentárias do município. Mas vocês as emendas que nós fizemos foi no orçamento municipal, que foi para a construção de novas vagas, por exemplo, em creches, coisas que são necessidades históricas das mulheres no nosso município e que, infelizmente, foram vetadas pelos vereadores aqui da casa, mas uma jogada política mesmo, porque o que nós percebemos é essa real necessidade. Nós fizemos também, falando aqui sobre a questão dos projetos de mulheres para esse mês, nós protocolamos um projeto para incluir os absorventes dentro do programa Propão, aquele de distribuição de cestas básicas no município, por considerar que as mulheres, as pessoas que menstruam, estão numa situação de vulnerabilidade social muito maior, né, já que nós estamos numa situação de carestia muito grande, onde a cesta básica do município chega a R$600. Então, essa questão se torna, sempre foi urgente, mas ela se torna agora muito emergente, né? Verdade. E nós fizemos esse projeto de lei para ser tramitado aqui dentro da casa. Fizemos também um plano municipal de enfrentamento ao feminicídio, uma questão muito urgente, já que o Brasil está com índices maiores de feminicídio do período da pandemia para cá. Né, diversos fatores corroboram com isso. A mulher convive mais tempo com o seu agressor agora, pela questão da crise social, do desemprego, da alta dos preços. Então, as tensões sociais, elas tendem a escalonar, tendem a se tornar cada vez mais conflituosas ali, né? E a mulher fica numa situação muito mais vulnerável nesse momento. E a gente também percebe, vereadora, por exemplo, quando a gente olha assim, a força policial, eles também se veem em situações meio que impedidos de avançar muito, né? A gente vê situação, por exemplo, de policiais dizerem, olha, a gente fez uma abordagem, né? Não foi a primeira vez, foram várias vezes, muitas vezes o sujeito ele não é ali detido pela justiça, né? E acontece o crime, vai acontecer. Então, quer dizer, existem limitações mesmo, e a gente pensa no ápice que seria uma força policial, para tentar amortecer as situações, como você tem falado, dessas tensões sociais, mas que fica difícil a situação. É porque a questão aqui é que a gente não deve pensar que isso é uma responsabilidade de uma prática policial ostensiva, de chegar ali com uma violência para reprimir uma violência. Isso a gente já está falando do problema que escalonou, esse problema chegou lá de uma maneira muito grave já. Então, o que a gente tem que tratar é de maneira preventiva.
é para que isso não aconteça. Então, assim, as práticas, por exemplo, de reeducação dos autores de violência, Sim. são práticas importantíssimas no enfrentamento para a redução desses índices de reincidência de violência. São práticas em alguns estados que têm trazido resultados muito positivos. Sim. Em São Paulo, em Taboão da Serra, que foi uma das cidades com esse projeto, Tempo de Despertar, que trouxe para o agressor possibilidades ali de uma autoconsciência, de uma questão de se ver nesse local de agressor e trabalhar nisso. Mas aqui a gente não está falando dos crimes violentos, Sim, a gente é isso que eu fala ia daqueles falar, crimes de menor potencial, porém, a gente precisa trabalhar nessa questão. Você entende que a violência, ela é uma espiral. Aquele autor de violência que cometeu aquele crime contra aquela mulher, ele sai desse relacionamento, ele vai Sim. agir da mesma forma com outras parceiras. Então, o nosso ponto é tratar aquele autor de violência. E não esperar que se chegue até um feminicídio para que ele possa ser preso, detido, e chegue num ponto de difícil resgate social nesse sentido. É interessante essa parte, então, para falar da importância de que aquele autor de uma agressão não tão grave, ele precisa ser acompanhado, ele precisa ser notificado, quer dizer, é nesse momento que estaria funcionando essas políticas para se enfrentar a violência doméstica, vereadora? Seria isso? É uma das vertentes, né? Seria uma das políticas para isso. Porque se você for pensar em termos legais, Sim. o Brasil tem a Lei Maria da Penha, que é considerada a terceira lei mais efetiva e melhor construída no que diz respeito ao enfrentamento à violência contra a mulher. Mas se você perguntar para as pessoas no senso comum, elas têm um senso de impunidade com relação a essa questão. Então aqui a gente inverte o polo, porque o problema não é a falta da lei ali. O problema está na construção social do que as pessoas percebem como sendo um ato de violência. Isso sim. As pessoas só percebem, às vezes, que um ato de violência ele é violento quando se chega às vias de fato, se causa um hematoma físico ou se mata uma mulher. Mas essa violência ela já está lá atrás, nas condutas morais, nas condutas psicológicas, na violência financeira. Então, são paradigmas que ainda precisam ser tratados. E, assim, são questões que elas estão abarcadas em todas as esferas sociais. Se a gente chega aqui dentro da Câmara e não somos levadas a sério, por exemplo, ao subir na plenária, ou então na tratativa dos nossos projetos, na tratativa no respeito às nossas falas, são posturas violentas, que elas corroboram para essa naturalização e banalização da existência da mulher. Então, a gente já entra em uma outra vertente que está tudo relacionado a isso, em como a sociedade interpreta a posição da mulher. Você falando sobre isso, inclusive eu queria só voltar um pouquinho com relação à Lei Maria da Penha, dá até a ideia de que a lei aumentou os crimes. Né? Parece que a lei estimulou os crimes. Não, a Lei Maria da Penha ela não criou, né? Porque o que criou o crime ali foi o Código Penal. O Código Penal já está aí há bastante tempo. Mas é aquela ideia de que, assim, parece que a lei não está freando os tipos de violência contra a mulher. Porque o que existe para frear o potencial ofensivo das pessoas não deveria ser apenas a existência de uma lei, mas sim a educação. É um dos principais pontos, de considerar que a violência contra as mulheres é um problema de saúde pública. Ela é uma questão que, ela é uma pandemia, porque ela é uma violência ali considerada pela ONU, pela OMS, como uma questão de saúde pública. Recorrente. E nisso, em todas as vertentes sociais, e de como uma sociedade é culturalmente construída. E nós, infelizmente, estamos muito aquém de trazer essa conscientização social de que nós vivemos numa cultura atualmente extremamente machista e violenta contra as mulheres. É essa percepção que se tem, sim, dessa necessidade de que a mulher não seja mais vulnerável, que esse quadro se mude, mas só pela base. Né? Eu acho que é pela questão da mudança cultural, pela mudança da educação, que quer dizer, um fator de educação nesse sentido. Vereadora, eu queria que você falasse sobre o seu apoio a movimentos e a grupos ligados a esse tema da mulher. Como que tem sido o seu atendimento, o seu gabinete nesses grupos, como tem sido o seu acompanhamento com esses movimentos? Bom, eu sou próxima a esses movimentos diversos de mulheres, nacionais e a nível estadual, municipal, já antes mesmo da vereança. É parte de quem eu sou. Ser uma ativista em direitos humanos me levou a aproximar de vários grupos, coletivos importantes, como o coletivo feminista Helen Keller de Mulheres com Deficiência, apoiando a criação do projeto Somos em Uberlândia, que apoia a comunidade LGBT em sua diversidade.
participando do Livres e Iguais da ONU também, que trabalha a questão de respeito à população LGBT. Sim. Aqui em Uberlândia, a gente tem em proximidade com a construção do ato do 8 de março, dos movimentos diversos de mulheres feministas da cidade, que constroem essa ação anualmente, e dos coletivos que trabalham essa pauta dos direitos das mulheres na cidade. Nosso mandato é totalmente aberto e receptivo a essa questão em toda a sua diversidade. Excelente. Vereadora, a gente pode falar agora sobre esse tema com relação à ONU. A ONU tem um tema mundial, né? O tema da ONU para esse ano é o Dia Internacional da Mulher, a igualdade de gênero hoje para um amanhã sustentável. E esse tema aqui, ele vem muito ao encontro aí dos seus trabalhos aqui na Câmara, que a gente vê o seu perfil com relação à questão das políticas de gênero e também da política ambiental. Né, das questões climáticas. Desde o ano passado você tem trazido essas temáticas. Aqui fala pela ONU que as mulheres são mais vulneráveis com relação a essas mudanças climáticas, por isso que a ONU trouxe esse tema, porque elas são mais pobres, estão mais sujeitas, mas elas também estão num trabalho de liderança com relação a essa preocupação climática. Elas são líderes e agentes aí de mudanças eficazes e poderosas para a adaptação e mitigação do clima. Como que você vê essa proposta do tema da ONU? Vem ao encontro aí do que realmente há o anseio da população com relação a temores, né, dessas mudanças climáticas e dos malefícios vindos aí, vereadora? Eu acredito que esse tema é extremamente pontual. Sim. É um clima, é uma pauta urgente, é uma pauta humanitária, porque as violações de direitos humanos, elas estão muito alinhadas com essa questão dos avanços dos efeitos climáticos, das mudanças climáticas e os impactos que isso é sentido na população mais vulnerável. Sim. Porque a população mais pobre e que não tem tantos recursos é a primeira a sentir esses impactos. Porque elas estão, Petrópolis, por exemplo, sim, né? Elas estão muitas vezes alocadas em locais de risco por não terem condições de moradia, a habitação está relacionada a isso também. Outra questão é o acesso a recursos, muitas vezes em empregos que colocam essa população exposta a maiores riscos e a menores recursos para amenizar esses efeitos. Sim. Os empregos vão se perdendo muitas vezes nesses empregos de exploração desse modo de produção capitalista que já vem historicamente sendo exercido sobre países como o nosso, de exploração de uma alta exploração sobre a capacidade trabalhista daquele povo. E nisso as mulheres carregam esse fardo nas costas muitas vezes, sim. Porque nós somos maioria e muitas vezes nós estamos em empregos que sentem diretamente esses impactos. E também a questão de serem muitas vezes mães solos. Sim. E também de serem mulheres negras, mulheres alijadas de recursos. A gente entra numa outra questão importantíssima que precisa ser falada, que é a questão do racismo ambiental, que é como essas populações negras periféricas muitas vezes são colocadas em locais de maiores riscos pela especulação imobiliária. E aqui nós entramos em diversos temas que estão correlacionados e eles chegam a essa questão das mitigações climáticas. Para muita gente que está um pouco distante desse debate, pode parecer algo muito longe, algo muito distante, até mesmo abstrato, mas ele está no nosso dia a dia. Sim. As chuvas que nós sentimos no dia a dia, esses impactos, por exemplo, na nossa cidade, não são comuns, não estariam acontecendo se a gente não estivesse avançando nesse sentido. Sim. De realmente esse agravamento desses efeitos, junto a essa falta de entendimento, de compreensão da realidade, para buscar essas soluções. E as mulheres, elas estão aí, sim, sofrendo essas consequências por serem a maior parte da população nessas situações de risco. E é interessante, assim, ou é importante a gente falar, se tem como se resgatar essa questão da consciência ambiental, mesmo com população mais vulnerável, mais pobre, porque muitas vezes ela está dependendo ali do trabalho, né, ainda que seja um trabalho de exploração ambiental, e ela depende daquilo ali ou para sobreviver. Tem como se conseguir, vereador? Isso se vislumbra ainda? Olha, essa mudança? Eu não vou falar que essas pessoas são responsáveis, elas não são. Elas são vítimas desse sistema que é totalmente cruel com elas. E quem deveria se conscientizar aqui para que a gente possa mudar o modo de exploração são essas grandes empresas, os conglomerados, os bilionários que ficam cada vez mais ricos com a superexploração, com a pandemia. Quem ficou rico com a pandemia e com essa desgraça toda que aconteceu com o nosso país e com o mundo foram as grandes corporações. Sim.
de diversos setores aí, da construção civil, por exemplo, da questão das farmacêuticas, das questões de hospitalares. São esses grandes conglomerados que continuam ficando ricos. E essas pessoas que estão alijadas de recursos, elas não têm a obrigação de trazerem respostas para nós. Nós temos a obrigação de prover respostas. Assim, de se conseguir conscientizar diante de uma situação dessa, né? De muitas vezes eles estarem dependentes, né? Não eles como os atores, mas eles como dependentes daquela situação, né? Então, eu acho que isso é um grande desafio, que você tem esse grupo de pessoas e um grupo grande, uma massa grande, que estariam muitas vezes aí sendo obrigados, né? Pelo que se coloca, pelo tipo de trabalho que se coloca. Eu acho que esse é um grande desafio de conscientizar, né? Sim, são novos modos de produção que precisam ser pensados, novas formas de emprego, geração de emprego e renda, que é a principal preocupação do nosso país hoje, é essa massa de pessoas desempregadas que existem e que a última preocupação delas é com relação ao clima e ao meio ambiente, porque, de fato, a preocupação delas é sobrevivência, Sim. é ter o que comer, é ter onde morar. Então, eu acho que esse debate é um debate até mesmo elitista, certas vezes, pela forma como é colocado. Esse debate acaba ficando restrito à academia, acaba ficando restrito a espaços políticos dos quais as pessoas não fazem parte. E só lembrando aqui, olha, que esse tema da ONU, ele fala que aqueles que sofrem as mudanças climáticas são pessoas mais vulneráveis, eles sofrem os impactos mais profundos, né? E as mulheres constituem aí a maioria dos pobres do mundo também. Elas estão nesse processo de liderança, né? São agentes aí de mudança eficazes, estão envolvidas em iniciativas de sustentabilidade em todo o mundo, e sua participação e liderança resulta em ações climáticas mais eficazes. Isso aqui é uma situação até positiva, né, do que a gente tem visto, quer dizer, apesar de ser mulheres aí e tão novas, estão liderando projetos pobres também, né, e estão liderando os projetos nesse sentido. Sim, existem muitas mulheres ativistas no mundo com relação à pauta climática, em especial mulheres mais jovens que vêm com uma outra formação em construção histórico-social e que entendem que isso diz respeito ao futuro delas também. Quando a gente fala sobre o que a gente está discutindo, nós estamos falando de uma possibilidade de um futuro. Se a gente não começar a agir agora, não vai existir um futuro no qual o ser humano consiga sobreviver nesse planeta pelos próximos 50 anos, por exemplo. Então, eu acho que isso é um debate muito urgente. Pode não ser para a nossa geração, mas para as que estão vindo, esse é o debate que elas têm para fazer. É, como você falou, né, um tema pontual, pertinente, de grande importância. Vereadora, o nosso tempinho aqui já foi, mas eu queria agradecer a sua participação, lembrando que a vereadora, mais uma vez, que a vereadora Amanda Gondim, ela tem essa pauta com relação à mulher, desde o início aqui do mandato, também a pauta aí das mudanças climáticas, que é o tema do Dia Internacional da Mulher, da ONU, né, colocado aqui. Então, acho que ela veio como diz assim, né, vereadora, veio encaixar aí com a sua luta, né? Muito perfeitamente. Muito obrigada pela sua participação, agradeço mais uma vez todo o seu gabinete, né, toda a sua assessoria, sucesso também no trabalho, viu, nos debates aqui na Câmara Municipal. Muito obrigada pelo convite, eu que agradeço a participação, me coloco à disposição de todos, espero ter contribuído mais uma vez aqui com o debate. Até a próxima. E nós agradecemos a você também, telespectador, e também esperamos você no próximo programa, e até lá.